Olá, estamos chegando aqui para mais um programa nesta terça-feira e hoje nós vamos falar sobre RH e fotografia. É uma loucura, pode ser, mas nós vamos tentar encaixar essas ideias aqui, entendendo qual que é a relação de fotografia com recursos humanos, a importância de cuidar de você e das pessoas que estão na sua empresa, a seriedade e o resultado de uma fotografia corporativa profissional e o que ainda precisamos entender sobre recursos humanos. Então, já quero agradecer a sua presença aqui com a gente. E para falar sobre esses dois temas, estou com as minhas queridíssimas, lindas, maravilhosas, Elaine Balog, que é especialista em retratos corporativos e fotografia profissional. Muito bem-vinda. É um prazer, viu, Calil? É muito bom estar aqui com você, com a Jéssica. E com todo mundo que está vendo a gente. Com todos espectadores, né? E a Jéssica Betim, que é especialista em recursos humanos na JBC, consultoria em RH, certo? Certo. Eu errava sempre o nome da empresa, né? Normalmente sim, por isso que a gente vai mudar em breve. Já temos um spoiler? Temos. Muito bem. Quer contar pra nós, assim? Ainda não, né? Surpresa. Já contei que a gente vai mudar o nome. Já contou que vai mudar, não vou falar o que é, né? Calil já curioso, já. Já tá. Mas é legal, é legal. E como é que tá o... Como que é esse processo, Jéssica, de mudança, assim? Porque deve gerar uma expectativa legal, né? Sim, e são 2 anos pensando nisso. E tem muito a ver, porque JBC são as minhas iniciais, né? E a ideia foi exatamente essa. É aumentar a empresa, trazer novos colaboradores, não ficar tudo em cima de mim, do meu trabalho, da forma como eu penso, como eu direciono. Então, por isso que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando e de mudança de nome. Está entrando sócio, a gente está num momento muito bacana na empresa. E eu acho que deve ser interessante do ponto de vista de você reviver essa reconstrução, né? A gente, obviamente que não dá para dizer que você está começando do zero. Mas, sei lá, tem valores novos, tem talvez uma identidade visual. Sim. Bom, talvez não, vai ter uma identidade visual nova. Deve dar um tesãozinho, assim, de dar um negócio a mais, não dá para esse momento da tua carreira? Dá, porque já são 10 anos de empresa. Então, parece que é um ciclo mesmo que a gente está encerrando, iniciando outro. Eu acho que tem ainda uma questão de apego. A mandala, era a minha mandala pessoal, o nome e tal. Eu falava muito assim, não, eu faço, né? Eu crio e tal, eu trabalho. E aí agora é entender que quando sai de mim e vai para nós, ou a empresa, ela ganha uma proporção gigante, porque aí a empresa pode ser enorme. Eu não, eu tenho uma limitação de tempo, de dedicação e até de conhecimento. Sim. E agora não, a empresa pode ser quantas pessoas quiserem, né? Fica uma coisa mais ampla, né? Abrangente. Bom, eu passei por isso também e a gente sente um pouco eu me sentia despido, assim. Sim. Porque é que a minha diferença foi ao contrário da sua, né? Eu saí do nome da empresa e trouxe pro Calil Lucena. Tá. Então parece que você fica mais despido, assim, né? É exatamente o contrário. Você não tem onde se resguardar ou se esconder. Porque às vezes a gente se esconde dentro. Eu sou... É igual a Elaine. Você não tem o nome da empresa. É Elaine Balog. O nome da empresa é Elaine Balog, né? Aí, mas as pessoas não perguntam, você é Elaine Balog de onde? É exatamente isso. Então, por exemplo, né? A empresa sou eu. Sim. Então, todo um processo de um empresário é tudo eu. Então, assim, mas eu entendo bem a Jéssica, porque a intenção é exatamente assim, expandir, né? Não ser só Elaine Balog, mas, assim, ter colaboradores, né? Porque na minha área, imagine, né? Contar aqui um pouquinho. Eu vou lá, fotografo, daí eu vou edito, eu vejo as melhores fotos. É todo um processo, capto cliente. Então, assim, se tiver os colaboradores, isso eles vai... vai apoiar nisso. Deixa de ser uma eu presa. Eu empresa. É muito legal ser eu empresa, mas é legal ser nós empresa. Mas você pode ser Elaine Balog e ter o time Elaine Balog. Claro. Sim, né? essa é a intenção. Porque o mercado tá muito acostumado com isso, né? De você é de onde? Sim. Né? Você é Elaine Balog de onde? Da Elaine Balog, fotografia. É Elaine né? Balog, fotografia. Mas vira referência, a ideia é essa, né? Eu cheguei em muitos lugares, as pessoas falam assim, Calil Lucena, mas de onde? Não, Calil Lucena, eu sou o Calil Lucena mesmo e... tá. Mas é porque a gente tá atrelado, né? Eu sou da empresa X, ainda mais quem veio do corporativo, né? Eu sou da empresa X, da empresa Y, e você traz essa robustez, né? Pra essa força toda.
Senhora Elaine Balog. Diga. Eu quero começar fazendo uma pergunta pra você. Vamos lá. E aí, eu quero pegar esse teu momento de, tipo assim, você é a pessoa que fica por trás da câmera, né? Exatamente, Calil. Então, você tem esse trabalho de apoiar quem tá na frente da sua lente, né? Porque você deve encontrar também pessoas nervosas e ansiosas e com vergonhas e tal, como você, de repente, fica na frente da câmera. Como que é esse misto de sensação? Olha, Calil, hoje eu tô sentindo um pouco do que minhas clientes sentem. Tá provando, Você Tô vai- provando disso, tá? Mas é muito legal, tá sendo muito legal essa experiência. Mas como que eu trato o cliente, né? Primeiro eu faço uma reunião, eu conheço o cliente. É importante porque eu estou retratando histórias, né? Não importa a história. No mundo corporativo, então, eu tenho que passar em algumas fotos, entendeu? O mundo dele, a profissão dele, a sensibilidade do meu cliente. A história A dele. história, porque eu retrato histórias. Sim. Né? Sim. Então, imagine só, quando o cliente vem falar comigo, Elaine, eu nunca fotografei, mas como vai ser isso? Como que é? Elaine, tem gente que fica muito nervoso. Fica muito nervoso. E aí todo um trabalho, né, que eu faço de pegar, conversar, esclarecer. Às vezes não é só uma reunião, às vezes é duas. Levo para tomar um café, porque daí já cria aquela intimidade, né? Então eu procuro, antes mesmo de acontecer, eu faço todo um trabalho de... como que eu posso Preparação. dizer? De preparação, exatamente. Quando o cliente chega ou no estúdio ou externo, a gente já tem uma afinidade. A gente chama de anamnese. É isso. Uma anamnese, é. Legal. Deixa eu te falar, você já teve gente que você... Tipo assim, um caso bem... Sei lá, de alguém que nem conseguiu fazer, de tão nervoso que a pessoa ficou? Olha, que não conseguiu... Ainda não. Espero que nunca. Mas tem um caso... que não fez o pré... Não, olha só. Não, é porque às vezes tem gente que trava, né? Você me fez lembrar de uma cliente, duas clientes, uma Aline e a outra Carol, duas amigas, e elas nunca tinham participado de um ensaio fotográfico. E aí a gente conversou, fiz reunião, daí depois quando chegar a data próxima, eu falei com elas, tá chegando o dia, tá tudo bem? A Carol, ela travou. Ela falou assim, olha, não sei se eu vou fotografar. Como assim, Carol? Né, eu Tá faço tudo certo. Tá tudo certo, mas como assim você não vai fotografar? Você, né, tem um propósito e vamos lá, vai pro estúdio. E a Aline estava mais controlada, não que ela não estivesse ansiosa e nervosa. E eu marquei no mesmo dia, porque são duas amigas, eu falei, uma vai apoiar a outra, são muito, né, juntas, né? Então, foi muito engraçado, porque quando eu comecei a fotografar a Aline, a Carol, a preocupação dela, eu não sei fazer isso. Eu falei assim, lembra que a gente conversou? Que é muito importante você ser você? Então, mas aí você vê, ela não desistiu, mas ela quase desistiu, Quase. Né? E aí, Por quando um eu pouquinho. terminei a sessão da Aline e eu comecei a fotografar a Carol, essas duas clientes me marcaram, porque daí tem toda uma história por trás delas. Então, assim, foi uma história de superação com imagem. Elas tinham um complexo com a imagem delas e, de repente, ela vendo... Quando eu comecei a fotografá-las, quando elas viram o resultado, Calil... Aí não pararam mais de tirar foto. Não pararam. Sucesso, entendeu? Então, assim, a fotografia tem esse poder. E como é que você vê tudo isso, assim? Calil, você sabe que eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, né? Eu sou aquela pessoa que vibra antes, o durante e o depois. Não existe pessoa mais emocionada, mais apaixonada pela fotografia do que eu. Que legal. Então, assim, eu acho que eu transmito muito isso para os meus clientes. Essa empolgação, sabe? Vamos fazer, vamos acontecer. Qual a importância disso, todo né? O resultado que E vem. quando você vê uma pessoa como essa saindo do estúdio, né, com um portfólio ali e tal,
é o ápice, né? É o momento alto da coisa, né? Eu fico tão feliz, tão realizada, porque eu atingi o objetivo. Que legal. Porque tem o objetivo do cliente e tem o objetivo do fotógrafo. Exatamente. E o fotógrafo é realizar aquilo e superar a expectativa do teu cliente. Exatamente. Quando a gente empreende, é o que a gente fala de que você faria isso de graça? É isso, ela faria isso de graça? Exatamente. Né? Então, é muito interessante isso. A habilidade de fotografar, ser fotógrafo, é assim... E é muito um pouco da... Eu não sei se você conhece, talvez a Jéssica conheça, que é aquela mandala do Ikigai. Né? Que eu acho que é o que você ama fazer e o que você faz de bem pro mundo, né? É o teu trabalho, obviamente, a tua maneira de viver. Mas também tem essa paixão de entrega aí, né? Calil, olha assim, ó, eu sempre falo assim que a gente sempre tem que ser apaixonado pelo que a gente faz, pela nossa profissão. Aí sim vai sair por excelência. Você vai atingir o seu objetivo. Fotografar, ou qualquer atuação, né? Qualquer atuação do ramo profissional, qualquer coisa. Por exemplo, a Jéssica, eu acho que tem que amar o que faz. Porque para mim, na minha cabeça, tá? Para mim é muito chato eu fazer algo que eu não gosto. Exatamente. É muito chato isso. A gente não tem a síndrome da musiquinha do Fantástico, né? Pois é. Não, e eu acho que assim, quando você resolve empreender também, você tem que ir para uma área que você tem uma paixão, que você gosta de fazer, porque de repente a gente encontra no corporativo muita gente que de repente tá numa atuação que tá por uma questão de sobrevivência, né? Sim. Mas quando o empreender nesse processo tem que ter uma escolha, o que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? De alguma maneira. Jéssica, antes de falar com você sobre RH especificamente, eu queria a tua visão do que você acha. Assim, a gente tem um outro RH depois da pandemia, né? Assim, eu acho que a gente tem um RH antes da pandemia, a gente passou por esse processo, passou entre aspas, né? Acho que a gente ainda está adaptando a esse... Mas como é que você vê esses dois momentos na história do RH e dessa coisa das pessoas? Tem, inclusive a própria empresa teve o retorno positivo disso, né? Porque nunca se falou tanto sobre saúde mental. Sim. Né? Nunca se falou tanto sobre produtividade ao invés de vender horas. Porque antes você vendia hora, você tinha que entrar no trabalho às 8, sair às 5, às 6, não importa se você tinha ou não trabalho para fazer. Sim. O chefe, o gestor, ele tinha que estar lá olhando você. E aí, com a pandemia, muita gente se viu obrigada a ficar em casa. Então, não importava muito se você ficava das 8 às 5. Importava que você entregava ali o trabalho. Entre várias outras questões, problemas de comunicação. Veio muito à tona problemas de liderança, de gestão de equipe, né? Ao mesmo tempo, se repensou muito a questão do trabalho remoto, de você poder contratar pessoas em outras cidades, outros estados, outros países, né? Exatamente. A gente sabe que tem muito brasileiro, principalmente da área de TI, que trabalha para empresas fora. Sim. Por causa da mão de obra e por causa do nosso conhecimento, que é um conhecimento bom nessa área. Então, realmente, é um antes e depois. Eu acho que a forma como você vê a relação de trabalho. E é óbvio que o RH está envolvido, né? Quem surtou mais? Foi o dono da empresa ou foi o time dele? Ou sei lá. Eu acho que foram surtos diferentes. A gente não pode muito quantificar quem surtou mais ou menos, que é difícil a gente falar. O colaborador, ele se viu muitas vezes sozinho. Então, era engraçado que a pessoa achava que ela gostava de ficar sozinha. Que ela era meio ermitão, vamos dizer assim. E aí, quando ela se viu obrigada a ficar em casa e não poder sair, né? E ela fala, poxa, quer dizer que eu gosto, eu sentia falta de um metrô, de um ônibus, de trânsito. A gente fala, mas pô, que saudade de um trânsito, né? Porque você se via preso em casa. Quando você não tem a opção de escolha, isso faz com que você surte. E aí você vê muitas, como eu falei, né? Muita questão sobre a saúde mental veio à tona, porque as pessoas... Porque o que se fala de síndrome do pânico, de depressão, de ansiedade... Exatamente. Né? E transtornos diversos. De uma forma geral. E o empresário, né? O gestor, ele se viu nesses problemas, porque antes ele estava lá olhando se a pessoa estava trabalhando ou não. Né? Ia lá e falava. Agora, ele não via, ele não se comunicava. Sobre esse ponto...
que eu achei muito curioso. Porque os empresários surtaram muito nesse ponto de vista do controle. Sim. Né? Então, assim, eu vejo que você chegou às 8, eu vejo que você saiu, você voltou do almoço e que você vai sair ali às 5. Muitas dessas pessoas, eu conversei com muita gente que tava num surto de dizer assim, mas agora eu não sei se ele tá acordado, se ele não tá, se ele tá trabalhando, se ele não tá. E aí eu achei muito curioso isso, porque às vezes isso diz muito não sobre a questão da empresa, mas é o comportamento que a pessoa tem. É a diferença entre chefe e líder. Exatamente. É aí que ficou claro quem era chefe e quem era líder. Porque quem é chefe, ele controla. Quem é líder, delega e acompanha. São coisas completamente diferentes. Exatamente. Não, o seu ponto de vista é ótimo, assim, até... Exatamente, acho que não tem quem surtou mais, teve surtos diferentes. E aí, do outro ponto de vista, a gente vê o colaborador, que já conhece o chefe, e ele também surta, porque ele sabe que o chefe tá pensando que ele não tá trabalhando. Né? E aí... talvez ele não soubesse trabalhar de outra forma. Porque também. Quando a gente... E que tem tudo a ver com a fotografia, no sentido de que você é responsável pela sua imagem, pelo seu trabalho, pela sua entrega. Nós somos mini empresas, mesmo que você seja um estagiário, um colaborador, um jovem aprendiz. Então, como eu vou reportar o meu trabalho ao meu gestor? Exatamente. Se eu só estou acostumado, entre aspas, ali embaixo do chicote. Exatamente. Como que você vai gerenciar o seu trabalho? O que eu falo para quem agora? Que é o que a gente fala de autoliderança. Né? Você ia falar, Elaine? Só pegando o gancho da Jéssica, eu sempre tive a oportunidade de ter parceiros e algumas parcerias com produtoras e estúdios. E eu sempre trabalhei exatamente dessa forma. Não o horário, mas preocupado com o resultado, com o trabalho. Tem foto, tem vídeo, então nós vamos lá, executamos, tem prazos, né? Então, eu acho que no mundo corporativo, tanto o empreendedor, o empresário, quanto o colaborador, eles se ajustaram e mostraram muito bem que isso é capaz. Não, tem que ter um alinhamento aí, né? Porque senão a gente não anda, né? A coisa não desenvolve. É muito legal, né? Ela estava falando aqui da pandemia. Você sabe que logo quando começou a pandemia, eu fui pro sítio. E fiquei lá 6 meses lá, fui pra roça. Você estava fazendo o que na pandemia de trabalho, na época? Olha, eu saí do setor público, daí estava com umas parcerias com algumas produtoras, e aí veio a pandemia. Uau. Aí acabou. Mas você conseguiu trabalhar remoto? Não. Aí... Por isso que eu falei assim, já que eu não vou trabalhar... eu vou pro sítio. Eu vou sítio. Plantar, vou comer o que eu plantei. E eu fiquei na roça. E fiquei mesmo na roça um tempo, uns 6 meses. Mas a minha preocupação era assim, eu preciso trabalhar, voltar no mercado. Mas, enfim, né? Graças a Deus, passei toda uma pandemia aí, entre altos e baixos. E cá estou eu, né? Muito bem. Vamos falar dessa história aí. Deixa eu falar com você que está em casa. E iniciamos aqui o nosso bate-papo, tá? Então, eu vou pedir para que você... curta aqui o nosso vídeo, comenta aí, né, o que você acha sobre essa relação de fotografia e de cuidar das pessoas que a gente está falando aqui sobre recursos humanos. Compartilha com seus amigos e também ativa o sininho aí para que você seja sempre notificado quando a gente estiver no ar. Vamos falar sobre Redcai um pouquinho? Vamos lá. Eu adoro falar sobre Redcai. Redcai é Redcai, né? Não, eu gosto das histórias das pessoas, né? Então, como é que foi... como é que a pessoa foi na reunião a primeira vez, qual que é a lembrança, a memória disso. Né? A gente hoje sabe que o convidado que vai para a reunião, ele na primeira reunião, ele não dá para entender muita coisa ali, né? É muita informação. Elaine, que memória você tem assim da sua primeira reunião, que já tem um tempo? Calil, olha só, né? É muito engraçado, porque eu conheci a Redcai na pandemia, era tudo online. Sim. E aí, eu não entrei, né? Eu me lembro de você. Então, eu não entrei, gostei, mas não entrei. E aí, depois, esse ano, né? Eu entrei esse ano, a Raquel me convidou novamente, e aí eu fui. Foi esse ano? Foi esse ano, eu tenho acho que 4 meses. 4 meses Deus, de Redcai. Parece que você tá há 50 anos. Não, 4 meses. E assim, na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, só cresceu. É que ela tem uma mentora boa. Verdade. Tô aqui com a minha mentora.
um conjunto de coisas. E Nossa, mas é sério, eu pensava que você tinha entrado ano passado. Não, entrei esse ano foi muito engraçado, porque eu falei assim, primeiro que eu nunca participei de um grupo de network. Para mim era um encontro de amigos que não tem o que fazer. Era isso, né? Que não tem o que fazer, Sim, vai já tomar um ouvi café muito e tal, não sei o que lá. Isso é perda ou perca? Perda. Perda de tempo. Sim. E aí eu fui. Eu falei assim, eu tô fazendo nada mesmo. Eu vou lá. Então, peraí, você foi no online. Eu fui no aí online. Aí depois você foi convidada pra Raquel pra ir pro presencial. Exatamente. Aí eu falei, vou lá. Tem nada pra fazer, vou lá. Não tem nada pra fazer. Na pandemia ficou no sítio, agora eu vou lá ver o que acontece. Vou sair da roça. Vou sair da roça, vou me mostrar. Quando eu cheguei lá, eu confesso que eu falei assim, gente, só tem peixão aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Me senti pequena, né? O Mauri fala muito isso. Né? Eu me senti bem pequenininha. E eu falei assim, será? Oh, meu Deus. Será? Ela foi num grupo muito bacana, foi super bem acolhida. Eu fui muito bem acolhida, só que tirou totalmente a visão que é um encontro de amigos que vão lá tomar café que não tem o que fazer. Essa visão... Desconstruiu. Totalmente. Porque, assim, o quanto a Rede CAI, ela contribui comigo. Assim, profissionalmente mesmo. Sim. Não é, assim, comportamentos, as palestras que vocês proporcionam pra gente, nossa, é maravilhosa, sabe? Então, ontem mesmo nós tivemos um treinamento e eu estava trabalhando, estava editando foto, eu não podia parar. Eu falei, eu só vou escutar. Mas quanta coisa eu absorvi. Que legal. Então, assim, você mesmo me disse, né? Eu era só a Elaine Balog, fotógrafa. A Rede CAI me mostrou que eu sou a Elaine Balog, fotógrafa, empresária. Hoje eu enxergo eu como uma empresa. Legal. Uma empresária. E, assim, diga-se passar de sucesso, né, gente? Uau! Uma salva de palmas. É bem curioso, porque pra mim, você já estava há pelo menos uns 6 meses. 4 meses. Mas você está vivendo muito intensamente, né, Elaine? É que eu vivo muito intensamente as coisas. Você é uma pessoa intensa. Eu sou intensa porque quando eu acredito num projeto, Calil, eu visto a camisa. Sim. E quando eu visto a camisa da Rede CAI, eu estou vestindo a camisa da JBC, eu estou vestindo a camisa Calil, eu estou vestindo do Vinícius, eu estou vestindo do Mauri, eu estou vestindo a minha camisa, a minha empresa. Eu nunca vou esquecer que vocês falaram assim, se tem 20 membros, são 20 pessoas de contatos para você. Exatamente. Olha a vantagem. E que é uma dos ganhos intangíveis dos grupos de network. Sim. Que é você ter esse olhar como empresário. Isso faz toda a diferença. E você, Jéssica, você veio no online também, né? Começou no online. Uhum. E que lembrança, assim, você tem de falar assim, que interessante. Porque você já teve contatos e tal, mas na Rede CAI, assim, o que te deu o estalinho ali? Foi o convite do Vinícius. Eu conheço o Vinícius há quase 10 anos. Como a gente fala, é o irmão aí de vida. E eu já estava querendo voltar para grupos de networking. Aí, quando eu descobri que ele tinha, que vocês tinham fundado, eu falei, nem pensei. Eu não sabia quanto que era, como que ia ser. Eu falei, Vini, é com você. Que legal. Né? E aí, conheci você, Fabiana. Que aí isso... você vê que engraçado isso, né? Porque dentro desse processo de relacionamento que a gente cria, você acaba até, de alguma maneira, obviamente que não que você vá... desqualificar o que se tem por trás daquilo. Mas quando eu confio tanto em alguém, sei lá, seja o que for que aquela pessoa tiver envolvida, eu também quero estar. Porque é um processo de relação de confiança tão grande, né? E aí vem isso na sua fala, tipo assim, você abriu, né? Então eu vou porque eu confio em você, eu gosto de você e isso acaba fazendo sentido pra gente, né? Fala. Conexões, né? A gente faz muitas conexões, eu acho muito interessante. Eu uso muito, eu consumo os produtos, né? Os profissionais que existem já dentro dos membros. Por exemplo, a Jéssica está falando assim, eu falo assim, a minha mentora. E é verdade, ela está me ensinando muitas coisas dentro do que eu não conheço, da questão de... como empresa mesmo, né? Fora a Rede CAI, tem a Jéssica. Entendeu? Por exemplo, eu usei o trabalho da
da Raquel, Sim. que ela é medicina bioenergético. Isso. Então, é muito legal. Agora, e olha as parcerias, né? Tem o Alex, tem a Nath. A Nath é designer. Então, assim, para minha área, é fantástico. Eu falei até no treinamento hoje de manhã que a gente, assim, os grupos acabam se tornando uma vitrine de oportunidade. Sim, sim. Né? Então, eu tenho ali uma gama de especialistas que vão me ajudar na parte comercial, mas essa troca, ela também tem um benefício intangível, que é exatamente esse relacionamento que a gente vai fazendo, né? E isso é impagável, né? Porque no final das contas, quando você me dá uma dica de fotografia ou numa conversa com a Jéssica, ela fala, olha, faz isso e não isso, eu tô deixando de ter prejuízo. Exatamente. E eu tô conseguindo evitar gastos, e isso é um ganho também, né? Pra Um todo ganho mundo. absurdo, exatamente. Fala, você quer falar, Elaine? Eu ia dizer, fora a credibilidade que leva para fora, né? Eu sou a Elaine Balog Fotografia, eu não tenho um colaborador dentro da minha empresa. Então, eu tenho um parceiro dentro da Redicai que ele pode fazer isso para mim. Ele vai me ajudar e eu vou ajudá-lo. Sim. Então, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, é uma das coisas magníficas que acontece na Redicai. Vamos falar sobre bastidores um pouquinho? Vamos. Porque, assim, você começou falando aí, né, de que tem o preparo, a conversa com a pessoa, as reuniões e tudo mais. Jéssica, as pessoas acham que é só chegar e fazer o processo, é só chegar... fácil. Exatamente, né? Isso da regala 2 anos, né? Não sei o quê. E aí, como que... Fala, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o bastidor disso, né? Tanto do ponto de vista aqui que a gente intercala com imagem. Vou começar com a Jéssica agora. Como que funciona esse bastidor do seu trabalho? Bom, quando a gente fala em RH, é uma gama muito grande de serviços, Sim. né? Vamos falar do que acaba sendo mais comum, que seria, por exemplo, a condução de um processo seletivo. Todo mundo fala assim, imagina, eu vou triar os currículos lá na Cato. E se fosse fácil, a gente não existiria, a gente morreria de fome. Exatamente. Né? E toda a construção que a gente faz, por exemplo, para captação só do perfil da vaga, é uma conversa, às vezes, de mais de 1 hora, que eu já fiz, por exemplo, reunião com a Val, que é a contadora do grupo, para ajudar um cliente que ainda não era cliente, tá? A gente fez isso de graça, para ele entender, fazer a composição de salário e de comissionamento. Quanto que incide de imposto, quanto que ele pagava, se pagava a cada 3 meses, 6 meses, como que ia ser isso? Ou seja, olha todo o suporte que a gente deu para esse futuro cliente, já comprou inclusive 2 vezes, Legal. né? Para chegar nisso. Então, quer dizer, é tudo que está por trás, que é exatamente o que a Elaine faz, toda essa entrevista, essa conversa que está por trás. Ou seja, por exemplo, hoje eu não tenho orçamento para pagar o salário X, um salário de mercado. Do que você pode abrir mão, do que você não abre. O perfil da pessoa, porque muita gente não sabe na questão do perfil psicológico dessa pessoa que está entrando no teu time, né? Que você precisa contratar. A gente costuma contratar pessoas, réplicas nossas, isso é fato, né? Então, por exemplo, se você entra numa empresa que nunca teve esse trabalho de RH, se você faz um mapeamento de perfil, você vai ver que, assim, fatalmente, pelo menos 70% da equipe tem um perfil muito parecido com o dono da empresa. E isso é péssimo. Por quê? Empresas que não são heterogêneas, elas não crescem, elas não se desenvolvem, porque as pessoas pensam de forma igual. Todo mundo vai ter aquele jeito de resolver o problema, né? De atender o cliente, de trabalhar. E isso não é legal. Quanto mais diverso isso for, melhor para a empresa e para a equipe. Até porque aí eu vou falando de habilidades e talentos diferentes que no final se complementam. Exatamente. Né? Que também dá problema no começo, porque são formas diferentes de comunicar, de se pensar. E aí, mais uma vez, entra o RH para quê? Para explicar que as pessoas pensam diferente e que isso é rico. Então, olha, a Elaine pensa assim, o Calil de outro jeito. Elaine, quando você for conversar com o Calil, lembra que ele pensa assim, então conversa com ele dessa outra forma. E aí também entra na sua... Por exemplo, na minha empresa, todo mundo é psicólogo. Tá. Né? Porque, não desmerecendo quem fez RH, administração, mas porque a gente tem esse viés desse olhar um pouco mais profundo sobre o ser humano. E isso ajuda bastante no nosso trabalho também. Claro, porque aí esse é um diferencial legal. Eu não sabia disso. São todos psicólogos. E aí eu acho que vocês lidam com essa coisa até do conflito das gerações todas aí, né? Sim, sim. Porque assim, essa coisa do RH, até do processo seletivo e tudo mais,
né? Quando a gente para pra olhar dentro de uma história, teve gente que parou, né? Tem empresa que parou no tempo aí e continua, sei lá, é muito arcaico alguns processos seletivos de algumas empresas, né, Jéssica? Na verdade, não existe. Eles vão por indicação. Eu tô precisando contratar alguém. Nem existe, então, não, o Mali faz uma entrevista. Deus. É pior do que eu pensava. É muito pior. Só que aí eles perdem muito dinheiro. Né? Porque contrata, manda embora. Contrata, manda embora. Ou a pessoa pede demissão. Eu já tive cliente que chegou para mim e falou assim, o ano passado, em 6 meses, eu perdi 60 mil reais. Uau. É porque, no final da conta, é um prejuízo enorme. Exatamente. O que vale você pagar perder 60 mil reais e pagar, vamos supor, imagina, nem 5% disso pra gente fazer um processo seletivo? O que sai muito mais em conta? E não tô falando só de seleção. E é muito mais assertivo. Né? Mas muito mais, porque a gente tem esse olhar do gestor. É o que eu brinco, a gente faz todo o mapeamento da cultura da empresa, do jeitão de como é esse gestor. Ou seja, às vezes o candidato é ótimo, mas ele não vai se dar bem com aquele gestor. A gente nem passa para ele entrevistar. Legal. Ele nem sabe disso, sim, né? Sim. Uma avaliação de desempenho. Como é que eu sei, como a gente falou da pandemia, como é que eu sei que o meu colaborador está desempenhando bem o trabalho? Você sabe dar feedback? Você faz o acompanhamento do período de experiência dele, né? Exatamente. Você sabe se é melhor naquela função contratar um estagiário, ou um CLT, ou um PJ, ou às vezes contratar, por exemplo, uma empresa terceira, né? Outro dia mesmo veio indicação da Redicai, uma pessoa procurando para contratar um coordenador financeiro. Eu comecei a conversar com esse empresário. E aí eu falei assim, olha, talvez o que você precise seja de um CFO, por exemplo, ou alguém que faça toda essa análise administrativa financeira, todo esse balanço para você, que a contabilidade não faz, porque é uma expertise diferente, e ele vai sair muito mais barato para você. Ou seja, eu não vendi o meu trabalho. Você entende? Porque seria muito mais fácil falar, não, deixa aqui que eu contrato, eu faço para você. E aí não, inclusive ele tá para fechar, ele vai contratar uma pessoa terceira para fazer essa análise e aí provavelmente a gente vai contratar, mas vai contratar um analista. Só que assim, isso é a questão da credibilidade, da confiança. Sim. Ele com certeza, e eu não fiz isso só por causa disso, mas ele com certeza vai pensar sempre na gente quando ele tiver com alguma demanda de gestão de pessoas. Porque ele viu que eu não estava lá para vender uma vaga. Eu ajudei ele numa questão muito mais empresarial e estratégica. Para apoiá-lo ali, né? Qual o bastidor dessa loucura que é uma fotografia? Olha, Calil, eu estava escutando a Jéssica aqui falando, né? Você sabe que muitas coisas eu não entendi, mas eu vou resumir basicamente a fotografia. O principal para mim, no meu ponto de vista, que eu vejo, é entender a sua necessidade. Qual é a necessidade como empresário? O que você quer passar? Eu entendendo isso, daí depois vem técnica, vem o equipamento, a luz que eu vou usar. Então, a base de tudo, a estrutura é montar, entender o que você precisa. O que você quer passar com a tua imagem, com a tua empresa. Acho que basicamente é isso, Calil. Uma das primeiras vezes que eu fui fazer fotos assim profissionais... eu não tinha noção nenhuma, assim, porque eu cheguei no estúdio lá na pessoa e falei, eu queria marcar um ensaio fotográfico e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas você vai tirar foto pra quê? Aí eu falei, gente, mas que pergunta é essa, sabe? É exatamente isso. Mas eu só quero tirar uma foto. E aí você começa a ver que o buraco é mais embaixo, né? De que assim, que na verdade é que a gente vem de uma concepção às vezes muito errada, né? Mas, assim, é até, de alguma maneira, respeitar o trabalho do outro. Né? Porque, assim, você quer uma foto, tá? Mas qual o objetivo da foto? É corporativa, não é corporativa? Dentro do que é corporativo, quais são as ramificações disso? Que imagem você quer? Aí eu fui falando, cara, e assim, eu amo tirar foto, né? E aí eu fui entendendo que é muito abrangente essa realidade. E aí, como você capta isso? Então, a partir do princípio que eu converso com o cliente, aí a gente vai montar uma linguagem. Porque, assim, outro dia eu usei essa expressão, e eu estou gostando dessa expressão, porque resume muito isso, né? Fotografia é a poesia contada pela luz. Aí, lindo, é poético lindo. Isso, né? É de alguém isso? Não sei, foi na minha cabeça, eu falei, saiu... Não, isso. Não é de ninguém? Não sei, acho que não. Vem na minha cabeça. Outro dia... A fotografia é a poesia escrita com a luz.
Vou pegar pra mim. Ela é poetisa. Então, é legal. Eu vejo muito isso, né? Então, por exemplo, depende do que você quer, eu preciso montar uma luz. Que tipo de luz? Eu quero uma luz contrastada, luz e sombra, uma luz mais homogênea. Eu vou fazer a luz natural. Que horário eu vou escolher para fotografar? Então, esses bastidores, tudo vem, essa parte técnica, talvez, né? Posso dizer, ela vem depois que eu conversar, entender o teu projeto. Então, para mim, cada projeto é único. Eu olho como único. Exatamente. É a tua história, né? Se eu for retratar a Redcai, ela tem um estilo. E eu tenho que captar isso nas minhas fotos. Ela tem uma mensagem a dizer. E através das minhas fotos, eu vou passar essa mensagem. Mas eu tenho que entender o que é a Redcai. A fotografia... É a poesia escrita pela luz. A fotografia é a poesia escrita pela luz. Elaine Balog. Gostou, ó? Desce o dedo aí no like, certo? Ó, eu trouxe eu li isso aqui em algum lugar e anotei no meu bloco de notas, eu não sei de quem é, mas diz assim, por ser o seu ativo mais importante e vital, ter retratos que transmitam um posicionamento correto, pois afinal os retratos corporativos certos projetam integridade, profissionalismo, inspiração, confiança e credibilidade. Exatamente. Eu acho que a gente traz essa fala para os dois lugares. Né? Quando eu estou falando de crescimento pela imagem e cuidando das pessoas, é exatamente fazer esse casamento, né? da imagem e das pessoas. Né? Ou seja, o quanto a gente precisa descobrir sobre isso, né? Tanto dentro das empresas com a Jéssica, quanto sobre a pessoa na fotografia. Uma pergunta para as duas. E quando as pessoas não conseguem comunicar essas dores? Ou quando elas não conseguem comunicar esses objetivos? Isso acontece nas empresas, por exemplo. Às vezes o colaborador precisa de um feedback, ele está trazendo um problema, ele está dando trabalho, ele está, de alguma forma, querendo colocar para fora alguma coisa. E quando a pessoa vai tirar uma foto e ela tem um objetivo, mas ela não consegue te dizer isso. Como é que a gente descobre isso? Como é que vocês chegam nisso? Eu Você não fala sei. primeiro ou falo primeiro? Posso começar? Pode falar. Bebe uma aguinha. Existem várias formas, né? Existem alguns indicadores. Então, por exemplo, o turnover é um indicador muito usado dentro de RH, Tá. que é a taxa de rotatividade, quantas pessoas entram e saem da sua empresa. Eu gosto muito de fazer pesquisa de clima, né? E, diferente de algumas empresas aí que tem nome no mercado, a pesquisa de clima que a gente faz, ela tem isso, ela tem o tete a tete, o olho no olho. Que isso faz toda a diferença. E eu brinco que eu faço muito old school, no sentido de, por exemplo, ao invés de soltar um Google Forms para todo mundo responder, se for possível, eu levo o papelzinho, reúno todo mundo na sala, tá? E entrego para eles preencherem ali a quantitativa e a qualitativa que a gente faz também. Por quê? Enquanto eles estão respondendo, as piadas, os comentários, os tipos de pergunta que as pessoas fazem, isso você perde enquanto você faz uma pesquisa, por exemplo, só mandando um formulário online para os colaboradores. É óbvio que se a empresa tem, vamos supor, filial em outros estados e tal, você não vai lá, mas a gente já fez pesquisas em outros estados, por exemplo, aqui. Tá. Né? E isso é extremamente rico, porque você vê, e a cultura de uma empresa ela é muito retratada nos móveis, né? E a gente não percebe isso. Por exemplo, se precisa usar EPI, esses EPIs estão novos ou estão gastos? Né? Tem gente que está sem, entre outras coisas. Tudo isso não passa desapercebido no nosso olhar de RH. Né? Então, quando você faz todo esse diagnóstico, e aí a gente entrevista também os colaboradores, a gente volta uma resposta, um resultado, por exemplo, para esse empresário, que são mais de 70 slides. Desde tudo que a gente pesquisou até, por exemplo, uma compilação de tudo isso e, claro, sugestões. Né? Que é coisa que o mercado não faz. A maioria das empresas que dizem que vendem esse tipo de pesquisa não faz isso. Né? E aí é descobrir aquilo que não é dito. Porque é muito mais significativo do que o que é dito.
Que legal. Às vezes. É, né? porque aí você vai além do que é só falado, né? Exatamente. Você vai exatamente ali no ponto que é importante. Não falam né? que 90% da nossa comunicação não é verbal? Exatamente. Você sabe disso? Exatamente. Né? Essa construção, E é toda na essa verdade, leitura. o verbal é nada, né? Diante de toda a complexidade que a gente remete aí pelas Exatamente. nossas ações. E aí a gente volta a isso para o empresário. Vamos lá, né? Vamos lá. Você até teve um tempo para pensar? Eu tive, mas... Vamos lá. Assim, Não, Elaine, sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque, assim, eu acho que para você deve ser até mais difícil, né? Porque, assim, nem todo mundo, na hora que vai fazer um trabalho, porque eu não tô nem falando mais de fotografia, tô falando de um trabalho. Sim. E essa pessoa que não consegue dizer para você, olha, eu quero por isso, ela só tá aqui na cabeça dela. Como é que você descobre isso? Olha só, eu vou ter como exemplo eu mesma. Tá, Porque eu tenho muita dificuldade de expressar com palavras. tá. Eu fico toda atrapalhada, gente. Você e muita gente. Eu Eu também fico muito atrapalhada. Então, eu me expresso através das imagens. Então, só que o meu comportamento diz muito sobre mim. Então, um bom fotógrafo, ele é um bom observador. Uau. Entendeu? Ele observa tudo. Então, claro, né, que com o passar do tempo, você cria uma habilidade, mesmo Tá. com aquela pessoa tímida, aquela pessoa que tem a ideia na cabeça, às vezes eu mesma faço isso. Às vezes eu tenho uma ideia aqui e eu não consigo colocar para fora. Daí eu vou em tópicos. Eu uso essa mesma estratégia que eu uso comigo mesma. Eu tive uma ideia aqui, Jéssica. Vamos desenvolver, mas olha, eu não consigo falar. Cali, eu não consigo falar, mas ó, a ideia é essa. Aí eu vou falando de tópicos. Só que a forma como eu me expresso, ou o cliente se expressa, ele diz muita coisa para mim. Legal. E aí é onde vai a construção da imagem, Fazer né? as Daí... perguntas certas. Perguntas certas. Nem sempre eu sei fazer a pergunta certa, Calil. Mas eu sei que eu tenho muita sensibilidade de olhar, né? Porque, assim, eu olho, observo, e aí você começa a trazer um perfil do seu cliente, né? Então, assim, é um treinamento. Outro dia eu fui fotografar um rapaz, aí eu perguntei assim para ele, assim, veio na minha mente, assim, não estava no questionário meu. Eu falei, você gosta de fazer o quê? Você faz esporte? Nossa, ele estava querendo fazer fotos para as redes sociais dele, de perfil, LinkedIn, Instagram, tal. Ele falou assim, aí ele me questionou, mas por que você está me perguntando isso, né? E aí a gente teve um maior bate-papo sobre isso, porque isso vai me dizer muito sobre você, o que você gosta de fazer, né? Não é só no seu meio profissional, mas o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando. Boa. Isso é importante, porque fotografia é sensibilidade. Sim. Você traz tudo. Calil, você é só Calil e o que você faz mais? A sua empresa, o que mais? Você é o Calil filho, você é o Calil homem, você é o Calil amigo. E tudo isso eu tento transmitir nas minhas fotos. Nessas facetas todas, Nessas né? facetas. Ela tá É inspirada. porque ela não sabe falar. Ela não sabe, ela tem Não sei, dificuldade. gente, eu de tenho se muita comunicar. dificuldade. Ó, você falou uma coisa que eu achei bem interessante do ponto de vista da coisa da terceirização mesmo, né? A gente vem sempre tentando desconstruir essa ideia que as empresas têm, né? De que eu não preciso ter tudo, né? Eu não preciso ser tudo. Eu não preciso ser uma empresa absurdamente robusta, ainda mais porque a gente está falando de pequenos e médios empresários. Inclusive, hoje é Dia Internacional das micro, pequenas e médias empresas. Opa! Então, parabéns a todos os micros, pequenos e médios empresários desse país inteiro aí. E eu acho que a gente vem quebrando ao longo do tempo esse paradigma, né? De que, assim, não precisa ser tudo, mas você precisa ter bons parceiros. Sim. Né? Então, eu tenho um parceiro que é um fotógrafo, eu tenho um parceiro que é de RH, e dentro da Redcai a gente vai trazendo essa gama de especialidades aí. Como é que vocês veem, agora falando sobre empreendedorismo, o comportamento do empresário ainda em relação a isso? Eu acho que, por não sendo ou feminista ou qualquer coisa assim, a gente ainda tem uma boa parcela de empresários homens
E a gente sabe que, normalmente, homens têm mais dificuldade de pedir ajuda. Isso é fato. Tá. Né? Seja, por exemplo, para fazer uma terapia, alguma coisa nesse sentido. Então, esse reconhecimento de que você não precisa saber de tudo e dar conta de tudo é o primeiro passo. E quando você participa de um grupo de networking, que aí você fala, puxa, realmente, eu não sei fotografar, eu não sei dar palestra, eu não sei sobre contabilidade, eu não sou advogado, eu sou especialista naquele meu assunto, mas eu não preciso dominar as outras coisas. E eu tenho parceiros, só de você ter uma conversa, tomar um café, a pessoa te passa uma série de informações, você muitas vezes acaba contratando o serviço dela, né? Sim. Isso faz com que você cresça e você saia daquela necessidade de achar que você precisa dar conta de tudo. Então, eu acho vital. Eu acho que todo empresário, no mínimo, em algum momento, tinha que participar de algum grupo de networking para ele entender isso e perceber que você cresce quando você multiplica, quando você abre mão dessa necessidade de achar que você consegue dar conta de tudo, conhecer tudo. E ele tem que participar de um grupo de networking da Redcai. Com certeza. Porque aí... De preferência o Arta. Redcai. É Redcai profissional. Networking profissional. Network profissional. Então... Mas é uma mentalidade que tem que se quebrando, né? Porque aí fica essa coisa da multipluralidade e você carrega um peso que não é seu, você não sabe como lidar com aquele peso e no final você não tem êxito, né? O Você Fabiano não alcança... fala muito isso, da Sim. solidão empresarial. Exatamente. Da gente estar lá, não saber com quem conversar, mas eu tenho a impressão, tem mudado muito por conta das startups. Porque existem muitas incubadoras de startup Sim. que já vem vários mentores ali e eles vêm com uma enxurrada de conteúdo para você aprender e às vezes com os próprios parceiros para aquele empresário conseguir ganhar. Ele tem uma velocidade completamente diferente de que se ele fosse tentar sozinho. Sim. A gente sabe disso. Com a minha empresa aconteceu isso. Quando eu entrei na Redcai, 1 ano e pouco atrás, era eu e mais uma pessoa. Hoje nós estamos em 4 colaboradores e está entrando... mais uma sócia e muito, 80% graças à Redcai. Uau. Né? E é exatamente isso. E o quanto a gente cresce quando a gente consegue contar com parceiros que são especialistas naqueles assuntos. Muito legal isso, né? Eu tô ouvindo a Jéssica falar, tô assim, admirada. Ô, Elaine, você que tá recente aí no grupo, né? 4, 5 meses. Qual que é a sua visão pro mercado, pros empresários? Você acha, a sua visão, que essa coisa da mentalidade deles de cada vez mais estarem com parceiros vem aumentando, diminuindo, tá na mesma dentro da sua vivência? Olha, eu só posso falar sobre mim, né? Então, assim, eu acredito nessa questão de rede, de network, eu acredito que vem crescendo. Né? É uma crescente. As pessoas estão mais abertas para isso. Eu converso... eu queria até dizer um gancho que ela falou aqui, que a Jéssica falou, e eu estava lembrando das nossas RKs. É muito interessante isso. São as reuniões CAI. Eu ia traduzir. RK é reuniões CAIs, que a gente, além de nos encontrarmos uma vez por semana, nós conversamos com os nossos parceiros. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar certo, mas é assim, ó. Eu não entendia que a Jéssica fazia. E aí, numa reunião de RK, eu descobri que eu precisava dos serviços dela. Entendi. Então, isso é interessante. Então, assim, ali tem uma gama de profissionais, cada um no seu segmento. Então, eu vejo, assim, que só tem... Assim, eu cresci muito, tá? Sim. Eu abri minha mente, assim. Eu era isso aqui, assim, sabe? Agora não, eu sou assim, ó. E só expandindo. Então, eu acredito, assim, que toda pessoa, todo empresário, ele deveria ter essa oportunidade. Eu acho que se permitir. Sim. Culturalmente falando, a gente tem percebido, por exemplo, a arte, eu acho que a arte, no geral, expressa muito a cultura da época. Né? Sim. Então, por exemplo, de uns tempos pra cá, a gente tem percebido que, assim, não é o Super-Homem e o Batman, é a Liga da Justiça, Sim. né? São os Vingadores, né? Esse conjunto, né? Isso, ou, por exemplo, artistas, né? A gente, até na pandemia aconteceu demais isso, né? 2 bandas trabalharem juntas, sim, 2 cantores e tal. E eu acho que isso, parece que inconscientemente tá passando para
para a população de uma forma geral, de que a gente faz um trabalho melhor, a gente entrega mais, a gente resolve mais rápido com o trabalho em conjunto. Porque Trabalho em aquilo equipe, que eu né? não conheço, ela conhece, e a gente vai conseguir fazer melhor. É a coletividade, Exatamente. né? Que a gente traz para esse mundo empreendedor, né? Uma coisa que é assim, muito gratificante, hoje eu sei que eu não estou sozinha. Não sou sozinha. Eu tenho o meu ramo e se eu tiver qualquer dificuldade dentro da minha área, algum questionamento, alguma coisa, eu tenho parceiros, amigos, onde eu posso chegar lá e falar assim, olha, eu estou com dificuldade, vocês conseguem me ajudar a eu resolver isso? Sei lá, Pessoas coisa. de confiança. Pessoas de confiança. Então, assim, eu acho isso muito mágico. Porque realmente a gente às vezes se sente sozinho, desanimado muitas vezes. E quando a gente tá junto com um grupo de network, você não se sente mais sozinho. E o quanto a gente consegue replicar isso para dentro da empresa. Exatamente. Para dentro de casa, do nosso grupo de amigos, na igreja. Você sabe disso. Sim, e aí você se fortalece com isso tudo, né? Bom, estamos Acho que é chegando no isso, né? final. Ah, não. Como assim? Agora que eu peguei o ritmo, Calil, agora que eu tô mais à vontade, querendo falar mais, Você tá vendo? acabou. Você tá vendo? Mas hoje você como que experimentou do próprio veneno. Ah, mas é muito legal isso, né? Eu quero que vocês deixem aqui 2 dicas para as pessoas que é importante na hora de contratar um profissional, né? Seja de RH, ou seja um fotógrafo, ou alguma coisa que ajudou muito vocês nessa sua transição, nesse seu reconhecimento empresarial. Jéssica também, então vou dar uns segundinhos para vocês pensarem aí, mais 2 dicas fáceis, tá? Elaine Balog está aqui com a gente, junto com a Jéssica Betim. A gente vai colocar os arrobas delas aqui. E eu acho que no final das contas, essa conversa toda tem a ver com uma coisa. Quando a gente achar que a gente sabe tudo, aí as coisas param de fazer sentido, né? Então, eu ainda continuo acreditando nessa ideia, né? A Redcai, ela vem para proporcionar exatamente isso. Não precisa você saber tudo. Precisa você estar no lugar onde as demais pessoas saibam e juntos a gente faz sucesso, tá bom? Jéssica, começa com você? Você já olhou para mim? Já olhei, falei, tô passando a bola aqui. 2 dicas rápidas. De alguma forma, você tentar ser mais específico na sua necessidade e reconhecer que você tem a necessidade. Porque, às vezes, as pessoas, elas não entendem, por exemplo, eu não preciso de RH, ou assim como eu não preciso de foto. Imagina, eu tiro foto pelo meu celular, ou eu mesmo contrato, eu mesmo vou lá e treino as minhas pessoas, eu dou feedback. Quando você percebe e reconhece que, assim como você é especialista naquele assunto, existem outras pessoas que também são, né? Não é você saber menos, é alguém só saber mais que você. E tá tudo bem. E aquela pessoa vai vir e vai contribuir. E eu gosto muito de entender o histórico dessa pessoa, que é o que eu falo quando eu tô, por exemplo, numa reunião comercial. Eu falo assim, eu também sou empresária há 10 anos. Eu entendo a sua dor. Né? Eu sei pelo que você está passando. Meu pai era empresário, então isso, além de estar no sangue, é uma coisa que a gente vive há muito tempo, as perguntas que a gente faz. Então, quando você estiver contratando qualquer tipo de serviço, entenda se a pessoa está fazendo perguntas que são perguntas que vão mexer com você e falar, puxa, que legal, que exemplos bacanas que ela está me passando, ou que pergunta interessante que ela me fez, porque isso vai fazer sentido, você vai contratar com mais confiança. Boa, né? boa. Olha, Boas dicas. posso falar assim, eu falo das minhas palavras, as palavras da Jéssica. Você vai me pagar depois do almoço, vai responder por nós 2? Tem relação. Falou tão bonito aqui que eu falei assim... Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V aqui, viu? Mas não, de alguma forma se relaciona. Mas o que você pensou? Não sei se eu pensei, mas vamos lá. Eu sou muito espontânea agora, né? Mas uma dica é assim, para o empresário, para o empreendedor, ou para você, pessoa física, eu acho que você deve se permitir uma experiência. Se permitir. Né? Se você nunca viu a importância que tem uma boa imagem, apesar que hoje, né, Calil, eu vou dizer assim, né, a mídia sempre fala, né, posicionamento, mulheres empoderadas, faça o seu posicionamento profissional, tudo, já está mudando um pouquinho esse conceito, né? Mas existem pessoas que não se permitem.
Tá. E não se permite por quê? Muitas delas, entendeu? Porque não tem um conhecimento. Não sabe a importância que isso vai trazer, o resultado que vai trazer para a pessoa dela ou para a empresa. Então, assim, ó, primeiro, se permita. Posso aproveitar o gancho para dar um spoiler? Uau. A gente falou da mudança do nome, né? Uma das coisas que a gente vai querer usar, ao invés de RH de recursos humanos, a gente vai passar para resultados humanos. Exatamente. Porque os resultados são feitos através de pessoas. Sim. Então, se você tem o profissional certo, na função certa, tua empresa vai crescer. E, no fundo, é o que todo mundo espera. Seja através de uma imagem, seja através de um trabalho com seus colaboradores, de uma venda, de um treinamento, qualquer coisa assim. São os resultados. Você está atrás de melhores resultados. Então, se você contrata especialistas, você vai ter resultados melhores do que se você contratar amadores. Isso é Redcai. É exatamente isso. Né? Olha, muito obrigado, viu? Agradecemos Parabéns. por tudo isso. Uma Parabéns. salva de palmas aí. Obrigado, Jéssica. Uma honra, adorei. Obrigado, Elaine. Obrigado, sucesso, eu. mais sucesso para vocês aí. E obrigado para você que nos acompanha até agora aqui, tá bom? Cuide da sua imagem e cuide das pessoas da sua empresa. Isso é muito importante. Muito obrigado e até semana que vem.